Uma história riquíssima, fatos pouco explorados. O que tem a ver a Guerra do Paraguai e a Revolução Farroupilha com a imigração de povos de língua alemã ao Brasil, e em especial ao Rio Grande do Sul? São Leopoldo, Novo Hamburgo e praticamente todos os municípios da nossa macro-região possuem entre seus desbravadores os povos do que viria a ser a Alemanha. O historiador, escritor, jornalista e autor de quase 30 livros Philipp Kumbraun, com várias obras literárias, guardião de um acervo com mais de 40 mil fotografias, nos conta as circunstâncias envolvendo a imigração aqui em Sapiranga e na região. De 1824 a 1950, ou seja, 130 anos da imigração ou dos imigrantes, da vinda dos imigrantes de língua alemã, porque nem todos eram do que hoje é a Alemanha, e em 1824 a Alemanha ainda não era um país, era um conjunto de estados autônomos que até o início do século XIX pertenciam ao Sacro Império Romano-Germânico, e nesse período, então, vieram para cá em torno de 300 mil imigrantes de língua alemã. A Revolução Farroupilha tem um fator muito importante na ocupação do Vale dos Sinos, principalmente porque a essa área em que nós estamos hoje, que corresponde ao nosso município e aos vizinhos, era uma fazenda e que foi adquirida por Johann Peter Schmidt, do Hamburgo Velho, devido a uma indenização dada pelo governo imperial, pela defesa do colono, em relação aos demais que não eram farroupilhas. Sapiranga e a cultura germânica, agricultura, atiradores e o dialeto Hunsrück. Após a Revolução Farroupilha, em 1845, o fim da Revolução, mas ainda nesses últimos momentos da Revolução, nessas últimas semanas, começam a chegar novas levas para cá. Todas em 45, ainda nesta região que pertencia a São Leopoldo, porque a primeira localidade que se emancipa de São Leopoldo, São Sebastião do Caí, só em 1875. E a partir de 1845, nós temos o começo de uma povoação de língua alemã, de imigrantes de língua alemã em Sapiranga. Então, nós temos imigrantes vindos diretamente da Alemanha para Sapiranga, mas nós temos também imigrantes já daquele espaço geográfico de São Leopoldo, que é ocupado pelos imigrantes, especialmente de 1824 até o início de 1835, ou seja, até o período da eclosão da Revolução Farroupilha. E aí nós temos uma figura muito importante, que é um comerciante do Hamburger Berg, do Morro do Hamburguês, ou do Morro de Hamburgo, que hoje é Novo Hamburgo, Hamburgo Velho especificamente. Este imigrante, Johann Peter Schmidt, ele fazia o transporte de mercadorias via Rio dos Sinos para Porto Alegre. Ele não era só o vendeiro da localidade, ele era também o cidadão que fazia o transporte dessas mercadorias plantadas aqui, na época ainda não em Sapiranga, plantadas no que hoje a gente conhece como partes de Novo Hamburgo e as terras detrás dos morros, Dois Irmãos, uma parte de Ivoti e um pedacinho ali naquele período de Morro Reuter também integravam esta área. Então, esses produtos, esse excedente das colônias chegava às mãos dele, ele levava a Porto Alegre e lá em Porto Alegre ele comprava o que vinha pelas casas de importação, os produtos que eles não tinham acesso aqui. E o irmão dele é morto pelos farrapos. E ele se torna uma figura representativa na defesa desta região contra a entrada dos farrapos aqui. Então, Johann Peter Schmidt consegue um soldo, finda a Revolução, do Império, e aí ele compra boa parte desta área de terras que é Sapiranga,
chamada a Fazenda Leão ou a Fazenda do Leão, que era o sobrenome da família, ou Leonerhof. Então esta é a área que ele compra e que ele faz com um sócio da família Kremer, Johann Kremer, um loteamento destas terras para vender para os imigrantes que viviam dentro do que já estava ocupado de São Leopoldo e para aqueles que vinham naqueles anos diretamente da Alemanha. Schmidt defende os colonos do avanço farroupilha. Johann Peter Schmidt é um grande personagem da nossa história. Atualmente, uma das principais heranças que Sapiranga possui e que guarda, de certa forma, memórias desse grande personagem, é a Casa Johann Peter Schmidt, no bairro Centenário. A nossa professora e doutora em História, Doris Fernandes, dá mais detalhes sobre esse importante momento da nossa evolução como localidade na colônia de São Leopoldo. Por isso, ele pôde ter um valor que foi utilizado para a compra desta área. É interessante que nesse momento nós temos o seguinte: a área foi vendida em leilão de praça pública. E este leilão, ele foi solicitado pela Irmandade Santa Casa de Misericórdia, isso mesmo, a atual Santa Casa de Porto Alegre, e a viúva Dona Bernardina da Silva, porque eles não tinham fundos para pagar todas as dívidas que se avolumaram com o passar do tempo. Então, João Pedro Schmidt compra, e essa compra foi feita em 7 de julho de 1842, quando é um marco para a nossa história. Esse é o momento em que nós passamos a fazer parte da colônia de São Leopoldo e, logo a seguir, do município de São Leopoldo. Bem, quem vem para cá? Tá? São moradores de São Leopoldo. Por quê? Porque eles não têm mais área de terras para os seus filhos. Falta terreno em São Leopoldo. Então, Schmidt abre este loteamento. Os colonos que vêm para a nossa área, eles geralmente não nasceram no que nós chamamos de Alemanha. Tá? Eles já são descendentes e há várias gerações que estão vindo para cá. Por quê? Porque muitos já viveram todo este período em São Leopoldo. As crianças cresceram. Os primeiros filhos auxiliaram na colônia lá, né, no próprio local inicial. Então eles começam a partir dos investimentos que eles fazem, e aí é importante dizer que é na agricultura, né, alguma coisa na criação de gado, no setor coreiro, essas áreas que são na fundição. Tudo isso é importante nesse momento. Então, eles vão adquirindo uma economia que faz com que eles possam vender em São Leopoldo e comprar área muito maior num loteamento novo, como é o loteamento Ferrabras, como é o loteamento da Bica. Bem, esses imigrantes que vieram para cá, em que pese que a maioria eram agricultores, mas a gente tem inclusive nos registros da Igreja de Confissão Luterana de Sapiranga, dados fantásticos sobre a diversidade do conhecimento e da profissão que eles aqui exerceram, das profissões que eles aqui exerceram. Então a gente tem entre esses pioneiros, sapateiros, curtidores, marceneiros. Então quando a gente fala do Vale dos Sinos e do seu desenvolvimento, Sapiranga tem uma importância significativa com esses artesãos que vieram, que já não tinham mais espaço numa Europa com a Revolução Industrial em pleno desenvolvimento. Bem, aqui houve um plantio forte, quando eu falo da parte da agricultura, do milho, da batata,
do aipim, o transporte dessas mercadorias, desse excedente dos camponeses, dos agricultores, feito via Rio dos Sinos, com lanchões, com barquinhos ou barcos naturalmente bem menores do que aqueles que atravessavam, por exemplo, as lagoas ou os estados do nosso país. E com essa vinda desses colonos, por isso que eu não os chamo geralmente de imigrantes, né? Eu já os chamo de colonos porque muitos deles já nasceram aqui. Então, eles começam uma organização, vamos assim dizer, social, econômica, cultural, aqui neste espaço. Esses colonos, eles começam, por exemplo, nós vamos ter um núcleo que é na João Correia com a Avenida Mauá. No encontro, nessa esquina, né, nós vamos ver ali a formação da primeira igreja, dessa Padre Eterno ou Fazenda Leão, como queiram chamar. E ali, ao redor, já começam a se estabelecer uma série de atividades. Por exemplo, a escola ao lado. A igreja, a escola, não era uma igreja como nós vemos hoje, era inclusive de taipa. Mas ao redor também já começam a se estabelecer outros empreendimentos, por exemplo, uma venda, né? Uma pracinha. E isto, com o tempo, vai aumentando a atividade dos colonos e a integração de todos eles. Então, o que nós vamos encontrar lá? A igreja evangélica de confissão luterana do Brasil, a ISLB, lá que ela iniciou. Hoje a gente chama Igreja do Relógio. Mas ela começou lá e a escola fundada naquele período é o nosso Duque de Caxias. Então, esse é o reduto que vem deste período inicial que a gente mantém nas nossas tradições. Podemos compreender como hoje não encontramos mais muitas pessoas falando em alemão, o nosso Unsrick, mas sim nós percebemos assim uma necessidade em determinados momentos de se buscar um pouco daquilo que permaneceu. O que seria aquilo? Quais seriam, né, esses elementos identitários que permanecem? A cuca, por exemplo, né, a questão da alimentação, o kerp, são pontos assim que se mantêm presentes. As bandinhas, os corais, né, a própria ginástica que nós encontramos aqui, existem grupos de crianças na ginástica. Eu acho que isso é importante. Nós temos, inclusive, um clube de tiro. Né? Apesar de nós não termos mais uma sociedade exclusivamente de canto, nós temos inúmeros grupos corais, e não só o grupo coral. Muitas bandas que nós temos aqui hoje é uma herança desse passado presente, porque é a música que está ali, né? E é interessante que para esse colono que aqui chegou, a leitura sempre era importante. Por que era necessário ler? Por que era necessário escrever? Exatamente para poder cantar no culto, né? Para poder ler a Bíblia, para poder ler tudo o que se pudesse publicar manualmente e depois através da imprensa. As sociedades recreativas, elas simbolizam a sociabilidade dos imigrantes e o que eles faziam, especialmente no seu tempo livre. As primeiras sociedades fundadas aqui pelos alemães, a gente tem a Gesellschaft Germania, em Porto Alegre, em 1855, a Sociedade Orfeu, em 1858, em São Leopoldo, e em 1867, a Sociedade de Ginástica, a Sojipa, Turnverein. Bem, aqui em Sapiranga, nós temos um desenvolvimento das sociedades de canto,
de tiro ao alvo e também de ginástica, alguns anos mais tarde do início da ocupação, do povoamento e do desenvolvimento desta sociedade. Então é importante registrar que essas sociedades há um certo, não quero usar a palavra atraso, mas assim, são várias décadas para que a gente tenha as primeiras sociedades aqui em Sapiranga, como a Liedertafel, na comunidade São Jacó, em 1894. Veja bem, nós estamos falando de 50 anos praticamente do início aqui da povoação. Temos a sociedade ginástica a partir de 1905, essas sociedades como uma forma realmente de sociabilidade a partir das condições melhores destes imigrantes. O desenvolvimento dessa nossa, eu chamaria micro-região, né, ocorreu em função do trabalho do colono alemão. Óbvio, né? Eu dizendo isso, eu remeto muito ao Aurélio Porto, né, que tem uma obra, um trabalho em cima dessa ideia. Mas eu vejo um pouco diferente. Esse desenvolvimento vai fazer com que as autoridades enxerguem neste lugar aqui um ponto econômico importante. Por quê? Porque a nossa produção sempre esteve vinculada aos interesses governamentais. Tá? Sempre esteve vinculada aos interesses governamentais. Se a gente olhar a primeira etapa, vinculada à Guerra no Prata, se a gente for olhar uma segunda etapa, nós vamos verificar que foi exatamente o trabalho para a modernização da mão de obra, com trabalho livre. Na terceira etapa, a gente percebe novamente essa importância do Rio Grande do Sul, na época capitania, dentro deste contexto de Brasil, seja ele império, seja ele república. Então, este elemento, este ponto é importante. Se nós formos olhar no início do século, vamos dizer assim, os primeiros 40 anos, a produção, por exemplo, de farinha de mandioca era muito importante. Por quê? Porque o governo Vargas autorizou a adição de farinha de mandioca junto à de trigo, porque nós não tínhamos uma produção suficiente. Então, nós vamos ter áreas em todo esse espaço em direção ao Mundo Novo, né, que hoje é Taquara, todo esse espaço ocupado exatamente com a produção ou com o cultivo de mandioca. Por quê? Porque era uma necessidade nacional. Mas nós também tínhamos outras atividades variadas. Era a fábrica de sombrinha, de sabão, de colchão, de móveis. Nós tínhamos uma diversidade muito grande. Isto vai fazer com que este local seja destaque para São Leopoldo e, diga-se de passagem, no momento da emancipação foi um prejuízo grande, porque Sapiranga realmente proporcionava bons impostos. E isto antes também aconteceu quando se estabeleceu a aviação férrea. Nós temos, a partir de 1871, a construção da primeira ferrovia do estado do Rio Grande do Sul, ligando Porto Alegre à cidade de São Leopoldo. Em 1874, a conclusão das primeiras estações em São Leopoldo. 71 é apenas o início desta construção, foi uma obra demorada, e a última estação concluída, onde hoje é o centro de Novo Hamburgo. Mas nós temos, nas décadas seguintes, uma ampliação da estrada férrea e
a construção de outras estações, ainda dentro de território hamburguense, mesmo que na época tudo isto pertencia a São Leopoldo, e no que hoje é Campo Bom, Sapiranga, indo até a Igrejinha, Taquara e depois subindo a serra. Bem, aí nós temos um segundo período, onde a indústria e o comércio também passam por um boom, por um grande desenvolvimento, devido primeiro ao transporte via Rio dos Sinos, segundo ao transporte via ferrovia. E nós temos em Sapiranga, nas terras de boa parte de Sapiranga, uma produção fantástica das atafonas de mandioca, a farinha de mandioca, que em dados de 1922, nos relatórios da Intendência de São Leopoldo, veja bem, em 1922 havia 121 atafonas em Sapiranga. Era uma produção que fornecia a região, o estado e para fora do estado, inclusive para o Rio de Janeiro e para São Paulo. Meu nome é Carmen Silvia Scholl, tá? Tenho 53 anos, né? Sou descendente da família Stelzer, que veio da Alemanha, né? Meu bisavô Jorge Gustavo José Stelzer, ele veio da Alemanha, tenho aqui a carta de identidade dele, né? Ele nasceu em 11 de maio de 1876, ele veio, né, natural do Friederland. Primeiro ele morava em Picada São Jacó, ele era professor lá, e também ele era professor, daí eles tinham um coral, que aqui ele tinha um violino, que esse coral que ele regia, né, naquela época. Depois ele foi morar em Fazenda Padre Eterno, onde também continuou sendo professor, se casou com Sofia Wicht, quando eles tiveram 6 filhos juntos, né? Esse aqui é o meu avô, que é o pai da minha mãe, né? É um deles. E ele faleceu também em Fazenda Padre Eterno, não foi enterrado junto com a esposa, devido a ele ser católico, né? Que vieram para cá naquela época. Veio uma Bíblia junto também, que ele trouxe junto da Alemanha, né? Toda ela escrita em alemão, né? De 1897 é a Bíblia, né? Ele comprou as terras, ele casou em 1928. Daqui a 4 anos... Essa aqui. Essa aqui. Essa aqui. Então, ele casou e veio morar para cá. Que seria o seu Otto José Stelzer, né? É. Como o pai tá bom. Então, daqui a 3 anos vai fazer 100 anos que é o mesmo dono que até hoje, né? Que a da família, a avó que é a herdeira. Que ele teve essa família aqui, daí esse Otto José Stelzer, essa família dele que ele teve aqui nessa propriedade, né? E eles se dedicavam à criação de animais, carne? De tudo, plantação, porque, como diz nos documentos ali, que careta eles carregavam o milho, o feijão, o que eles tinham, levavam até no museu, hoje ali onde parava o trem, e no lado de baixo tinha o armazém, e dali que foi carregado no trem, né, que eles vendiam lá, e foi certamente para Porto Alegre, até onde a venda, né, assim que era a venda. Von wo ist der Pater hergekommen? De onde é que vinha o pastor? O pastor Scheible, certamente ele veio da Alemanha, porque nós fomos lá, foi confirmando, né? Ele morava tudo isso era, até hoje certamente é da comunidade evangélica, era no lado do hospital, ali que mas lá ele depois, eu acho que esses que vieram junto, o irmão ou foi os filhos que moravam ali, porque ele morava ali embaixo onde hoje era o, como é que é, Xisto, Picote, ali que daí ele para baixo, ali que ele tinha, que ele chamava Saalfeld,
Seu cavalo Isso. para pastar. Cavalo para dar culto aqui em Como é que é de Schwester em alemão? As Irmãs. As irmãs, no hospital, tinha as vacas no lado onde hoje é no lado do sindicato rural. Ali que as irmãs, quando a avó estava lá, eu acho que, né, quando a Carmen e o Celso nasceram, né, eles foram lá tirar o leite para as pessoas que estavam hospitalizadas. Meu nome é Ivanir Krombauer, tenho 49 anos, sou do Alto Ferrabras, sou natural de lá, nasci lá. Meus tataravôs vieram da Alemanha. Inclusive, ele está enterrado lá no cemitério de Bela Rua. E daí tem a minha bisavó, que fez as cucas, né? A gente teve as receitas das cucas dela e da minha avó. E a minha mãe continua. E eu estou aprendendo, estamos fazendo aqui no parque essas receitas. Continua a mesma receita. E eu aprendendo, continuando. E a Leila, minha filha, está no grupo também. Kolonie Geschmack é o grupo. E a minha outra filha também, ela é casada, ela faz também. O meu nome é Angélica Ramona Wilman, eu tenho 32 anos. Eu sou uma associada da Kolonie Geschmack há mais ou menos uns 2 a 3 anos. Mas a associação eu já acompanho desde o início, desde que ela era um bebê, vamos dizer assim, no útero. Porque foi através de um grupo de mulheres que elas foram fazer um curso de panificados em Erechim, com uma antiga extensionista aqui do município. E lá elas começaram a conversar, que ia ser legal, tipo assim, uma forma de trazer conhecimento e ampliar a união entre as mulheres do morro. Então elas conversaram e dali começou a surgir a Kolonie Geschmack. Foi a partir daquele curso em Erechim que elas começaram a pensar e ter esse start de vamos fazer uma coisa que podemos envolver todas as mulheres do morro, não só algumas, né? E no caso vem desde uma vai fazer um curso, a gente faz ali uma reunião e transmite aquele conhecimento que cada uma aprendeu, até na questão das receitas de cuca para melhorar, para tentar ficar um padrão. Então foi ali que começou a constituição da Kolonie Geschmack, a associação. E a partir dali, agora como o grupo começou a crescer, né, e ter mais visibilidade, pensou-se em agora fazer a cooperativa, instituir a cooperativa Kolonie Geschmack, que o grupo em si, eles ganharam a gestão de gerir a casa do agricultor que está em reforma. Então, a partir dali, a gente ganhou a concessão, então a gente vai gerir, mas é uma forma de gerir onde todos os agricultores, né, vão ter a oportunidade de ir lá expor os seus produtos sobre a gestão da Kolonie Geschmack. E o intuito agora é só expandir. A tradição do terno de atiradores, nós aqui temos o clube onde é que nos reunimos, mas ela começa no século XIX, na época, em 1800, depois da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi uma guerra muito, muito complicada, porque na época os imigrantes, e principalmente os alemães, porque ela aconteceu de 1864 a 1870. E os imigrantes alemães já estavam aqui, estabelecidos, saíram da Europa, porque tem diversas versões, mas principalmente pelas guerras napoleônicas. Ninguém mais queria perder filho, porque os germânicos lá não estavam preparados para a guerra. Quando entrava o exército de Napoleão, fazia todas as atrocidades, desde matar os jovens, se aproveitar das filhas, das mulheres. Então isso era muito dolorido para as famílias. E eles queriam ir para um lugar onde não tivesse mais guerra. E escolheram o Brasil porque a princesa, a imperatriz Leopoldina, foi até lá e disse, olha, o Brasil tem terras, tem muitas terras, e principalmente no sul do Brasil, que é um clima mais parecido com o clima de vocês aqui. E isso fez então com que, na época, entre 24
em 1860 ou 1850, vieram mais de 300 mil imigrantes alemães para a nossa região. Aqui para o estado do Rio Grande do Sul, talvez um pouco para Santa Catarina também. E isso fez com que eles trouxessem a sua cultura. E aí surgiu Solano Lopes, que era um visionário na América Latina. O Paraguai, na época, era o país que mais se destacava dentro da América Latina, porque estava à frente, estava acompanhando os países europeus. Ele, com o conhecimento dele, tinha fundição, ele já fundia trilho de trem. A primeira ferroviária, certo? Rodovia férrea da América Latina foi construída no Paraguai por ele. E isso começou a assustar os europeus que queriam vender para cá, tanto que tem estações de trem aqui no Rio Grande do Sul que foram pré-fabricadas na Inglaterra e construídas aqui. Ele queria conquistar uma área, como já tinha acontecido em 1935, a Revolução Farroupilha. Ele entendeu que poderia entrar aqui e não teria problema, e também não preparou, aí faltou preparação dos seus comandantes de tropas, que chegassem aqui e dissessem, olha, nós vamos se transformar num grande país, onde nós não devemos mais nada para o Império Português, e vamos transformar. A ideia dele era essa. Ele queria interligar a América Latina e os países da América Latina. Imagina vender estrada de ferro para todos os países, para o Brasil, para a Argentina, para o Uruguai, para o Chile, para o Peru, para todos os países aqui da América Latina, era o sonho deles. E eles entraram aqui e aí começou a terminar a comida. Eles começaram a ter que pegar os colonos que estavam aqui, saquear, matar o gado, e aí começaram a fazer todas as atrocidades que os coitados lá não eram acostumados, não tinham arma, principalmente os de origem alemã e também os portugueses, ninguém tinha arma. Aí juntaram algumas pessoas que foram a cavalo até o Rio de Janeiro para avisar o Dom Pedro II, do Império, que estava sendo invadido o sul do Brasil. Aí Dom Pedro I pegou o general Osório, que foi um grande general. Juntou o general Osório, disse, olha, junta a gente, nós temos que ir para lá. Juntaram os voluntários da pátria. E aí foram entrando e foram tirando os paraguaios daqui. Mas o que se chama ali é a Tríplice Aliança. O que era a Tríplice Aliança? Brasil, Uruguai e Argentina. Mas quem entrou realmente com soldados foi o Brasil. O Paraguai tinha um exército muito grande. Quase 10% de toda a população do Paraguai era preparado para a guerra. O Brasil e a Argentina junto e o Uruguai juntaram 22 mil. Mas conseguiram tirar os paraguaios daqui e levar até o Rio Paraná e o Rio Paraguai. E lá houve uma batalha muito grande que foi em cima do Rio Paraguai. E aquela batalha foi vencida pelo exército brasileiro. Então aí o exército teve que recuar, mas deu muitas mortes, milhares de mortes, principalmente do lado paraguai. Aí o general Osório avisou o Dom Pedro, diz, olha, a guerra terminou, nós entramos dentro do Paraguai. Daí o Dom Pedro mandou o Duque de Caxias para comandar o exército. Aí houve a grande batalha lá, o Duque de Caxias tomou a capital e avisou o Dom Pedro II, olha, imperador, estou saindo, nós ganhamos a guerra. Quando ele voltou, e agora começa a história dos atiradores, ele voltou, ele pediu para deixar armas aonde os soldados deles voltavam, os grupamentos do exército voltavam, deixar uma barrica de pólvora, que antigamente era mais ou menos como era a barrica de chope, de madeira, e aquilo era cheio de pólvora preta. E um bacamarte, ou riuna, como nós conhecemos. E aí foi deixado para cada família, porque se por acaso
os espanhóis da Argentina ou do Uruguai tentassem invadir, as famílias estariam preparadas com armas. O que aconteceu? Essas famílias ganharam as armas, começaram a se reunir. Pá, mas não viemos para cá para a guerra, nós viemos para cá para criar família, para desenvolver o país, para nós poder ter uma liberdade. E nós queremos liberdade, nós queremos paz. Viemos atrás da paz. Vamos começar a comemorar a paz no dia 1º, no dia 31, né, na virada do ano, e vamos formar ternos grupamentos, onde tem um capataz que comanda os tiros, onde tem a integração de raças. Daí tinha pessoas de todas as raças. Quando não tinha, um branco se pintava de preto com carvão, as mulheres não iam juntos, os homens se vestiam de mulheres, para interter as famílias que eles visitavam. E quando visitavam as famílias, faziam uma salva de tiros, em nome da paz. Primeiro se diz um verso, saudando aquela família e todos que estão ali, com um ano de paz, um ano de alegria, um ano de prosperidade, um ano de boa produção, um ano de felicidade para toda aquela família e os visitantes que estão ali. E se tudo isso que era desejado, que era bem simples, fosse verdadeiro, que a pólvora pegasse fogo. E aí começava o tiro menor até o maior, saudando a paz. O efeito psicológico reforçou a paz. Nunca mais nós tivemos guerras com nenhum país vizinho. O Brasil nunca mais teve. E por isso que tem o tiro de Ano Novo, saudando a paz. Acreditando que se gastar a pólvora em festa, em saudação, você não tem pólvora para a guerra. Como forma de preservar o dialeto Hunsrück, a diretora da escola Balduino Vazen contextualiza como é o dia a dia na instituição e algumas situações engraçadas que ocorrem no convívio escolar. No interior dos municípios com presença de imigrantes de língua alemã, ainda é muito comum a conversação no dialeto. Eu sou, então, moradora aqui do interior também. Eu nasci e cresci em Picada Verão. Faz 10 anos, este ano completou 10 anos que eu dou aula aqui nessa escola. Fui muito bem recebida pela comunidade. Eu já tive assim, experiência desde pequena, então eu me criei também no interior. Sempre cresci e falei alemão também, cresci no interior. Meus pais são agricultores, né? Se aposentaram agricultores. Vivi nesse meio também, né? Eu ia para a faculdade, ainda ia para a roça ajudar minha família, né? E aí um dia eu decidi, não, eu quero ir para um outro campo, né? E aí minha família sempre me apoiou muito e disse, não, eu quero ser professora, vou começar nessa área. As crianças aqui são todas desta localidade, aqui de Belaú. Claro, tem alguns estudantes que são de fora, que as famílias vêm de fora, né? São chacreiros que vêm para cá morar, mas trabalham na cidade. E as crianças, então, são atendidas daqui, mas a maioria das crianças, das famílias, sempre moraram aqui, né, e vivem da agricultura familiar. É um grande desafio, sim, trabalhar numa escola multisseriada, porque você tem que atender muitas turmas, muitas séries ao mesmo tempo. Então aqui a gente atende de manhã do 1º ao 5º ano e à tarde do Jardim A ao Jardim B. Em relação ao dialeto, assim, é bem natural. Porque, né, muitas crianças falam em casa direto dialeto alemão, né? Então elas chegam já às vezes de manhã falando, né, pelo menos um bom dia, um boa tarde, como é que tu tá, como é que vai, tudo bem, né? Mas é natural, assim, às vezes dentro da sala a gente fala, sai alguma palavra, às vezes a gente até brinca, né, porque a gente não lembra uma palavra em português, mas aí no alemão a gente lembra, né? E aí as crianças entendem, né? E esse ano todas as crianças da escola estão tendo também aula de inglês. Então o inglês, a língua inglesa, também algumas palavras se assemelham bastante com o nosso dialeto.
Então a gente consegue fazer essa relação também, né? De, por exemplo, a palavra árvore, né? Então a gente fala ela em português, em inglês e às vezes no alemão. Então a criança às vezes associa melhor o alemão para lembrar o inglês, né? Então, mas é de forma assim bem natural. Oi, Amanda. Alles gut? Weißt du noch, wie man gesagt hat, mit dieser Steitsprecherheit? Du musst sagen, die Profi, was hast du heute daheim gemacht, heute Morgen? Ich habe Desenho geguckt. Hast du Desenho geguckt? Mit wem hast du geguckt, Desenhos? Ich habe Nancy geguckt. É? Und wer war heute Morgen daheim bei dir? Mama. Die Mama? Und was hat die Mama heute Morgen geschafft? Sauber gemacht. Sauber gemacht. Und was tut die Mama daheim als noch schaffen? Die tut alles für Dienste planen für gehen. Die tut die Bettchen machen. É? Und der Papa, was schafft der Papa? Die tut alles für Quetschen rausfordern. Die tut alles für in den Wald schlafen. Du da auch im Wald schlafen? Ja. Kommt er nicht heim, Omas? Nein. Ja, und dann bist du und die Murilene daheim. Vamos estar de nível, gucken, no tempo. Und dann vamos sagen, meia Lena tô hier in der Balduino Vase. Vamos meia vier mit zusammen sagen, tá? Aber wir müssen para ti gucken, tá? Immer para dem gucken, dann sagen wir so, meia Lena tô in der Balduino Vase. Vamos alles mit zusammen sagen? Tá. 1, 2, 3. Meia Lena tô in der Balduino Vase. Meu nome é Raquel Daniela Henkel Vaza, tenho 37 anos e vai fazer um ano que eu tô aqui, em novembro. Eu sou natural de Nova Hartz e faz 16 anos que eu moro aqui. Tenho 2 filhos, conheci meu marido em uma localidade aqui perto, aí vim morar aqui perto da escola. Fui para a escola e só sabia o alemão, não sabia nada em português, não sei como é que eu aprendi. Ich kenne wohne und Deutschland estou. Meu nome é Marcelle Strasburger Espes, eu moro aqui em Bela Rua e eu tenho 31 anos. Meus pais sempre moraram aqui, né? Meus pais sempre trabalharam aqui. Meus pais até hoje trabalham na roça. Eu gosto assim também. Antes de vir para a escola eu também trabalhei na roça. Meu pai assim, ele puxa lenha assim. E planta assim para o consumo deles, assim, a batata, o aipim, o feijão, essas coisas, né? Lá em casa é só alemão, né? Não tem português. Daheim bei uns hat bloß Deutsch gesprochen. Es ist schwierig, dass man Brasilianisch spricht. As famílias de origem germânica foram importantíssimas para o desenvolvimento de toda a região do Vale dos Sinos. Nossas cidades carregam, até hoje, traços, culturas e tradições dos primeiros imigrantes. Com o passar dos anos, a mistura de povos e a expansão demográfica forçaram esses descendentes a mudar sua forma de falar e até os seus costumes. Mas as nossas raízes nunca serão perdidas.